Tá aí, gente, mais um estudo aqui de ética para o exame da ordem, né? Também, por que não dizer não, para a prática do dia a dia como advogado. Então vamos lá, fala hoje da prova 30. A prova 30, que é a penúltima prova da OAB. Abrindo aqui vamos abrir aqui a nossa distribuição por temas e vamos ver que eu baixei a prova, vocês vão notar a prova aqui. Essa prova aqui que me ajudou, né, no meu estudo, como eu falei. Esse vídeo faz parte de um método de estudo que foi muito eficaz. Foi eficaz aí, né, para mim e para mais dois amigos que estudamos dessa forma. Claro que cada tipo de aluno tem uma forma de estudar, ou depende da tua formação, etc. e tal. Mas é um método que, pelo menos para a gente, foi bem eficaz, é um método eficiente. O que é você revisar aí as últimas questões, né? As últimas provas e também alguns simulados. E você que não pode gastar, alguns simulados que são disponibilizados gratuitamente em alguns aplicativos ou alguns sites da rede social. Então vamos lá? A primeira questão, ela vai falar sobre o desagravo público. Desagravo público. Uma advogada ofendida em razão do exercício profissional durante uma audiência, e esse fato foi amplamente divulgado na mídia, assumindo grande notoriedade e revelando de modo urgente a necessidade de desagravo público. Esse é o CAPT aqui, é o início da prova, a prova tipo 1 branca. Para quem fez essa prova aí, que foi feita em outubro de 2019. Bem, a resposta está no regulamento geral. Ele está aqui, como eu falei, você precisa ter em mãos para estudar ética, o regulamento geral, o Estatuto da Advocacia e da OAB e o Código de Ética e Disciplina, esses 3 documentos. Mas as provas que você vai baixando, né, nós vimos o último estudo, nós fizemos sobre a prova 31, estamos fazendo de uma ordem, voltando, né, da última, penúltima, antepenúltima e a quarta prova, né? E nós vemos aqui, então, no artigo 18. O artigo 18 vai dizer que o inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício, tem direito a um desagravo público promovido pelo Conselho, de ofício a seu pedido ou de qualquer pessoa, ok? O artigo 3º, recebidas ou não as informações e convencendo-se da procedência da ofensa. Então aqui estava dizendo, né? A atuação se dará de ofício ou mediante a provocação, seja da ofendida ou de qualquer pessoa, não é condição para a concessão de desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Essa era a resposta da primeira questão. A segunda questão tratava de outro tema, da atividade da advocacia. A resposta dela não está aqui, está no Estatuto da Advocacia e da OAB. O advogado renunciou e 3 dias depois o cliente instituiu um novo advogado. São questões, as duas questões são fáceis, né? Questões que não se pode errar em ética, que tem 10% da prova da primeira fase. Então é super importante, né? O advogado renunciando o mandato, permanece durante 10 dias, salvo se for substituído nesse prazo. Está no parágrafo 3º do artigo 5º. Parágrafo 3º, artigo 5º do Estatuto da Advocacia e da OAB. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes, a notificação da renúncia para representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Ok. Bora lá continuar com o nosso estudo. A questão 3 são 8 questões, né, da prova de número, o 30º exame da ordem, a penúltima prova que nós tivemos. A fundamentação da resposta está, de novo, aqui no Estatuto da Advocacia e da OAB, o artigo 63, parágrafo 1. Vamos dar uma entendida aqui.
né, a questão. Uma advogada pretende concorrer à diretoria da subseção. A realização das eleições, né, estudar os pressupostos. Então, ao estudar os pressupostos para a formação da chapa, a realização das eleições, o futuro exercício do cargo, ela concluiu que, aí você tinha as 4 assertivas, né? Ela concluiu, aí nós vamos ler aqui, ó, a eleição, todos os membros são obrigados a comparecer, esse é o parágrafo 1º. Será realizada na segunda quinzena do mês de novembro, do último ano do mandato. Ok? E o que ela chegou à conclusão, né? Que o mandato extingue-se automaticamente, sempre que o titular faltar sem motivo por 3 reuniões ordinárias. Essa era a resposta. Ok? Não está tão claro aqui no estatuto, mas é algo que você já vem sabendo, né? Última quinzena de novembro do último ano do mandato, todo mundo é obrigado a comparecer, é comparecimento obrigatório. Ok, beleza, o assunto da atividade é das eleições e dos mandatos na OAB. Algo que a gente já tem aí que memorizar, relendo e relendo e relendo, até memorizar, não tem outra forma, né? A não ser que você comece depois, né? Você, na prática aí é uma situação bem diferente, mas antes a gente já tem que saber. A quarta questão do inadimplemento da anuidade. E a resposta está também aqui no Estatuto da Advocacia, no artigo 38. Aqui, o artigo 38. O advogado Carlos não adimpliu as obrigações da anuidade devidas, né? Aí você deveria marcar. No caso aqui, a resposta disse que ele deveria quitar em 15 dias, sobre pena de suspensão, mediante processo disciplinar. Na terceira suspensão, por não pagamento, será cancelada. Poderá ser cancelada. Seria aí uma assertiva mais correta, né? Nós vamos ver aqui, a exclusão é aplicável nos casos de aplicação por 3 vezes de suspensão, é o que nós vimos aqui. O parágrafo único fala que para a exclusão é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Então tá certo, aqui a questão da terceira suspensão, mas para que houvesse o cancelamento deveria ter a manifestação favorável de mais, favorável de 2/3, não é de mais de 2/3, é de 2/3 dos membros. Ok, bora lá. Mais 2 questões. A primeira aqui, né, que é a quinta, na realidade, o tema das infrações e sanções disciplinares. Nós vamos encontrar no Estatuto da Advocacia e da OAB, artigo 12, 3º. Jailton, advogado, 10 anos de exercício, passou a apresentar comportamentos incomuns. Avaliação médica, foi diagnosticado com uma doença mental curável. Ok? Aí é o seguinte, né? Disposições do Estatuto, o caso do advogado incide em causa de suspensão, impedimento, cancelamento ou licença. Ok? Doença mental curável. Artigo 12 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Licencia o profissional que, o inciso 3º, sofrer doença mental considerada curável. Então é um caso de licença, ok? A outra, nós vamos encontrar no Código de Ética e Disciplina, sobre o tema do sigilo profissional. Aí é muito interessante, ó. Quando você baixa o Código de Ética e Disciplina, você tem aí os capítulos, né? O capítulo 7 do sigilo profissional. É uma coisa que não pode deixar de ler para fazer a prova. Antônio José, advogados, atuam em matéria trabalhista. O Antônio resolveu abordar fatos que deram origem a um processo em sua dissertação pública de mestrado. Ok? Notificou o cliente, tendo obtido resposta favorável do cliente.
Então, ele utilizou dados de um processo, numa dissertação de mestrado, notificou o cliente e teve uma resposta favorável. No segundo, José também soube de fatos do seu cliente em razão da atuação em outro processo. Por ser necessário a defesa de sua honra, José divulgou o conteúdo particular que teve conhecimento. A questão era quem infringiu aí o código de ética, né? E a resposta era: Antônio infringiu. Então, primeiro, por mais que o cliente deu uma resposta favorável à exposição, ele não poderá. Fazendo isso, ele infringe o código de ética. E José não cometeu, já que era a defesa da sua honra. Nós vemos aqui, o artigo 35, Código de Ética e Disciplina da OAB. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento, né, no exercício da profissão. O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tem tido conhecimento em virtude das funções desempenhadas na OAB, na Ordem dos Advogados, né? 36. Fala que o sigilo profissional de ordem pública independendo da solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente. Independe disso. Então é interessante você marcar, independendo da solicitação de reserva. O 37, o sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra, ou que envolvam defesa própria. Ok? Então, está aqui as respostas dessas duas questões. Tá aí as duas últimas questões agora, do exame de número 30, é referente ao tema da inscrição na OAB, do estágio da identidade profissional. Ok, nós vamos encontrar aí no regulamento geral, no regulamento geral, o artigo 24. Ok, regulamento geral. Vamos lá? Maria formada em uma renomada faculdade de Direito é transexual. Após aprovação, receberá a carteira, sua inscrição originária, sobre a hipótese apresentada de acordo com o disposto na lei e no regulamento geral, assinale a alternativa correta. Ok, a resposta certa é admitida a inclusão do nome social de Maria, em seguida ao nome registral, havendo exigência normativa de que esse seja o nome pelo qual Maria se identifica, e é socialmente reconhecida, mediante mérito requerimento formulado pela advogada. Ok? Então nós temos aqui no artigo 24 do regulamento, incumbe alimentar automaticamente em tempo por via o cadastro nacional dos advogados, ok? O cadastro nacional dos advogados deve conter o nome completo de cada advogado, número de inscrição, conselho. Tá, esse aqui é em relação à inscrição na OAB. E também na resolução 05 de 2016. Essa resolução você pode encontrar na internet, que vai falar sobre a inclusão do nome social. Também era bem tranquila essa questão, mas uma questão relativamente nova. Por último, com o tema das incompatibilidades e impedimentos, vai estar aqui no Estatuto da Advocacia e da OAB, o artigo 30. João Pedro advogado, conhecido, após a posse exercício do cargo de vereador entre 2012 e 2013, licenciou-se do mandato de 2014 e 2015 a convite para exercer cargo de procurador-geral. A resposta é que entre 2012 e 2013 ele não poderia exercer a advocacia contra a empresa concessionária de serviço público estatal. No Estatuto da Advocacia e da OAB nós vemos aqui, impedidos de exercer advocacia, os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, favor ou contra, pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade empresa mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias. Então nós encontramos aqui. Ok, são as 8 questões, aí nós vamos estar revendo as últimas 4 provas e montando um sistema aí de estudo para esses últimos 40 dias que faltam para a OAB. Grande abraço, gente. Até mais.